Olá, eu sou a Débora e você está no Segunda Chance, o nosso videocast sobre doação de órgãos. Um tema tão importante e necessário para a gente discutir e trazer à luz informações sobre doação e desmistificar conceitos do passado que ainda impedem as pessoas de serem doadoras. Eu já me apresentei, mas ficou faltando uma informação super importante. Sou doadora de órgãos e minha família está orientada a autorizar a doação quando eu morrer. A gente precisa falar sobre isso. Doação de órgãos é um ato de amor. Amor para superar. E no nosso programa de hoje a gente vai conversar com o Thiago, que não é doador de órgãos, mas que pode mudar de ideia hoje. E a gente vai conversar também com o Dr. Leonardo Borges, coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então agora a gente vai começar aqui com a nossa pergunta, primeiramente para o Thiago. Seja bem-vindo, Thiago, primeiro de tudo. Olá, Débora, tudo bem? Obrigado pelo convite, viu? Imagina. Thiago, o nosso tema aqui é de doação de órgãos e você foi o convidado aqui por não ser doador. Então a minha primeira pergunta para você é: por que você não é doador de órgãos e qual que é a sua crença sobre esse tema? Assim, eu já vi algumas coisas, né, em relação à doação de órgãos, já vi algumas matérias, tudo, mas eu fico um pouco receoso, sabe? Assim, uma das coisas é, se eu doar meus órgãos, para onde vai, sabe? Será que vai ser uma coisa que vai chegar para quem precisa? Eu tenho algumas dúvidas, né, sobre as doações de órgãos. E em relação à minha crença, acho que não tem uma crença, assim, em cima dessa questão de doar órgãos, né? Então, eu tenho algumas dúvidas e gostaria de tirar aqui com vocês, né? Com o doutor, né, também. Enfim. Certo. Thiago, e você conhece outras pessoas, familiares ou amigos, que também têm esse, não sei se essa palavra é certa, mas esse receio, talvez, ou até essas dúvidas mesmo em relação à doação de órgãos? Tem. Na minha família tem gente que assim, a gente já conversou, sabe, aquelas reuniões de famílias, tal, sobre essa questão, né? Será que a pessoa aceita também? E também surgiu essas dúvidas, né? Então, assim, na minha família tem... Que eu lembro, assim, das pessoas que eu tenho contato, ninguém tem, assim, ninguém falou, eu vou doar, eu vou ser doador. Na minha família não tem. Agora, eu conheço pessoas que são, né? E já conversei com essas pessoas para saber algumas coisas e queria tirar as dúvidas, né? Então vamos aproveitar esse videocast para isso, viu? Que bom, que bom. Eu vou aproveitar aqui e perguntar também para o nosso especialista se essa ideia sobre doação é comum, assim, né? Esse receio e às vezes até essas dúvidas mesmo, essas questões que aparecem. Sim, bom dia. Seja bem-vindo. Olá, né? Eu acho que é extremamente comum. Prazer, Thiago. Prazer. Leonardo. Prazer. Vamos conversar. Eu acho que as dúvidas são bem-vindas. Eu acho que a dúvida do Thiago, sim, é pertinente. A pergunta sobre, eu não sei para quem vão os órgãos, eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar aqui e que é importante você saber. E é importante falar, né? Eu também sou um doador, eu acho que a minha família já sabe disso, como você, Débora. E já temos registrado aqui também em vídeo agora, né, doutor? Isso, registrado em vídeo, é sempre bom que a família da gente saiba, porque afinal de contas, quem vai decidir, independente do que eu falar em vida ou não, é a minha família, é a sua família, Thiago, após a sua morte, ou se você vier a passar ou ter morte encefálica sobre doação. Então é sempre a família quem decide, isso é assegurado pela lei brasileira, a gente chama a lei do consentimento informado. Então a primeira coisa é que independente do que você faça, o que você escreva, a família será sempre consultada e a decisão dela será sempre respeitada. Eu tenho que aceitar, eu assino algum papel, preciso... Pode já perguntar assim, normal, se eu posso ser doador, eu tenho que assinar um papel, minha família que autoriza, como que funciona? Primeiro a família sempre que vai autorizar. Você pode deixar isso escrito para a família, escrito em documentos. Mas até não porque é uma regra, Não né, é uma doutor? regra, até porque facilita. Os documentos, eles não são aceitos para a gente... Não tem que fazer nada em cartório? Nada, absolutamente nada. Basta você informar para sua família. Por quê? Tá. Porque quando você vier a falecer ou tiver diagnóstico de morte encefálica, se um dia isso acontecer, não é todo mundo, eu costumo falar que é um privilégio ser um doador. Não é todas as pessoas. Por quê? Porque em torno de 1% da população mundial vão ter o diagnóstico de morte encefálica. Então é isso. Então é um privilégio se tornar um doador de órgãos. Isso, e a doação de órgãos, no meu caso, por exemplo, se eu
passar a ser um doador de órgãos, eu tenho que fazer isso... eu posso fazer em vida também, ou só depois da minha morte? Na realidade, existem 2 tipos de doação. Existem a doação intervivos, que você pode doar órgãos duplos, e aí no caso o órgão duplo é um rim, para um familiar, ou seja, a doação intervivos é consentida através de familiares. Se não for familiar, vai precisar ter uma autorização legal. Então, se você quiser doar um rim, por exemplo, para um amigo, você vai precisar ir na frente de um juiz para ele autorizar. Você só pode doar partes do seu corpo para familiares. Familiares, aí eu não preciso dessa autorização. Não, e aí é junto com o médico transplantador. E aí não passa pelo sistema de doação. Então você pode doar rim e pode doar parte de um fígado. Então esses são os órgãos que você faz doação intervivos. O restante, coração, pulmão, e aí também, né, o fígado todo, os 2 rins, após o diagnóstico de morte encefálica. Nesse caso, é só você falar para sua família, porque a sua família será sempre consultada e é ela quem vai assinar e autorizar a doação. Certo. É a minha... Mas a família, assim, tem que ser de primeiro grau, sempre amigos. E se a pessoa, sei lá, de repente não tem família, não tem ninguém? Tem que ser parente de primeiro e segundo grau, na linha reta ou colateral, ou cônjuge, né? A gente aceita hoje relação estável também. Cônjuge também pode. Marido, legal. mulher, ou seja, marido, esposa, e em relação estável também, a gente considera isso, mas com comprovação. Se você não tiver parentes, isso também vai para autorização judicial. Ah, certo. Nesse caso que o Thiago trouxe aqui, às vezes não tem nenhum familiar próximo mais, né? Um exemplo conhecido foi o Clodovil. Quem lembra do Clodovil? O Clodovil, sim. O Clodovil foi doador de córneas. Ele não foi doador de órgãos, foi de tecidos, mas ele não tinha família. Mas ele tinha o desejo e era sabido que ele queria ser doador de órgãos e tecidos. E a gente foi para... A organização de procura de órgãos que cuidou do caso dele foi para a justiça e o juiz autorizou o funcionário dele, que era aquele funcionário amigo de muito tempo, eu não lembro o nome Ficava dele. muito tempo ali com ele acompanhando. Ele que assinou a autorização de doação para o Clodovil. Eu tenho, assim, eu fico pensando, né? Tô tentando ver se eu vou ser doador, né? Eu acho que realmente a Débora também comentou que é um ato de amor, né? Pro próximo, né? Mesmo a pessoa morre e aí vai ficar os órgãos para uma outra pessoa viva, né? Então você vai continuar vivo, né? Eu acho que é uma coisa bem legal isso. Agora, por exemplo, eu tava com dúvida, você falou do Clodovil. Ele já tinha uma certa idade, né? Os órgãos dele, ou alguma outra coisa, assim, não tava um pouco... Eu não sei dizer para vocês, sabe? Desculpa falar desse jeito, mas estava desgastado um pouco. Ou estava usado. Tem essa questão da idade, doutor? Por exemplo, eu sou mais novo, a minha córnea... Isso não justifica que eu possa ter uma córnea melhor que a dele. Lógico que não, também, né? A gente não sabe, mas é uma questão que eu tenho também, assim. Eu preciso estar saudável? Como que funciona isso? Isso assim, após a sua morte a gente vai avaliar isso, mas existem limites de idade, por exemplo, para doação de órgãos. Então, para rim não tem, para fígado não tem, mas para coração tem. Depende do tipo de órgão. Depende do tipo de órgãos. E aí, obviamente, que depende também de alterações. Então, por exemplo, se você tem um rim cheio de cisto, na hora que a gente faz a retirada do seu rim, não dá para ser utilizado para uma outra pessoa, porque é um rim que não tem uma qualidade suficiente para ser implantado num receptor. Então, isso é avaliado na hora. Ou seja, na hora que você diz sim à doação, existe um especialista que vai avaliar. Exatamente. Que é o seu caso, o senhor que avalia para ver, mas isso é depois que a pessoa morre? É logo depois? Aí tem um tempo para isso? Tem um tempo para isso. Para ser transplantado? Exatamente. Tem tempo. Eu acho que é o tempo de isquemia que se chama, inclusive. Exatamente. Para órgãos é um tempo, para tecido é outro. Lembra que a gente está falando tecido e órgãos. Tecido eu posso tirar após o coração parar. Eu não preciso do diagnóstico de morte encefálica. Órgãos, eu preciso tirar com o coração batendo. Eu preciso do diagnóstico de morte encefálica e morte cerebral. E aí a sua dúvida, que era para quem vão os órgãos, vai para quem precisa. Sempre existe uma fila, existe um cadastro técnico único que a gente chama, e que é justa, e que pode ser auditada, que está aberta no Sistema Nacional de Transplante e nas secretarias estaduais de transplantes, através da Central Estadual de Transplantes, e o órgão ele vai para aquele que precisar. E aí existem critérios que são aceitos internacionalmente para a gente alocar esse órgão, porque o órgão é um recurso, é um bem escasso. Então a gente precisa ver para quem ele vai. Então ele vai sempre para o primeiro da fila, depende. Cada órgão tem especificações. Então, por exemplo, para rim, é fila de espera, é tempo,
de inscrição na fila, compatibilidade ABO, ou seja, tipo sanguíneo, compatibilidade de peso e altura. Ah, tem todo um... E compatibilidade de HLA. É genética, basicamente. E se eu estiver longe, por exemplo, se eu tô fora do país, eu morro lá nos Estados Unidos, eu moro aqui no Brasil, eu vou doar lá, eu tenho que doar aqui, isso tanto faz? Ou... Na realidade você vai doar lá. Eu acho que as regras são as regras americanas. Só se você fosse transferido via UTI de avião em morte encefálica para vir fazer a retirada multiorgânica aqui, que eu não sei se isso vai acontecer. Então, geralmente você, na hora que você está nos Estados Unidos, você se submete às regras daquele país. Daquele país. Então você vai seguir o curso até por esse período daquele também, país. né, doutor? Acredito que dependendo do órgão aí, todo esse período de até trazer, né, no caso a pessoa, o corpo para cá, eu não sei se comprometeria também ali algum dos órgãos, na verdade, né? você precisa tirar com o coração batendo. Então eu não conseguiria trazer só o corpo depois sim. que o coração parou. Então realmente teria que ser feito no local. Teria que ser feito ali. no local ou teria que ser transferido ele ainda com o coração batendo em morte encefálica. Sim. Morte encefálica é aquele paciente que está sendo mantido em UTI que o cérebro morreu. Ali só com os aparelhos, né? Mas que tem os aparelhos mantendo o pulmão, mantendo o coração, o fluxo sanguíneo, mas o cérebro está morto. Isso é morte encefálica. Portanto, o paciente está morto. Então a gente gosta muito de achar que a vida está no coração. Não está. A vida está no cérebro. Tá aqui, ó. Exatamente. Então aqui quando morreu... Se a cabeça não pensa, o corpo padece. Exatamente. Então mais cedo ou mais tarde, se eu desligar as máquinas, o coração vai parar, o pulmão, a respiração, porque já está sendo substituída, entendeu? E Uma doutor, das coisas... só aproveitando para já complementar, trazendo essas dúvidas que o Thiago também colocou aqui pra gente, na sua opinião, quais que são as maiores dificuldades encontradas aí na hora da autorização realmente da doação de órgãos? Ali é lidar com a família, ou às vezes não ter essa informação como o Thiago trouxe aqui, às vezes não ter essa comunicação com a família, ou ter todas essas dúvidas também? Então acho que esse é um tema muito importante que a Débora falou. Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender que a gente vai autorizar a doação de órgãos num momento extremamente difícil, que a gente está entrando num processo de luto. Eu recebi a notícia da morte de um ente querido, que pode ser um filho, pode ser meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe. Naquele momento que eu vou decidir com relação à doação. Então, primeira coisa, se eu souber a vontade dele em vida, isso é muito importante. Então, a maioria das famílias ou não sabem ou não era doador em vida, feito o seu caso, Tiago. Então, e a família geralmente respeita o que o seu ente querido deixou em vida, respeita após a sua morte. Então, primeira coisa é essa. Segundo, o tempo também. O tempo é um outro problema. Por quê? Porque na hora que a família diz sim à doação, eu não consigo liberar o corpo imediatamente. Eu preciso de um tempo com aquele falecido, com aquele corpo, para realizar tudo. Tem uma série de exames para ver qualidade de órgãos, sorologia, por exemplo. Eu preciso testar para HIV, para sífilis, para um monte de coisa. Eu preciso avaliar a qualidade de órgãos. Eu preciso chamar as equipes para virem ao hospital para fazer a cirurgia de retirada. Imagina a logística disso tudo. Então, existe um tempo. Então, a gente pede um tempo para permanecer com o corpo, para devolver o corpo para a família só em 12 ou 24 horas, aí dependendo do que vai ser retirado. Quanto mais órgãos retirados, maior o tempo que eu vou necessitar e para devolver o corpo para a família. Então, o tempo é o desconhecimento sobre morte encefálica e não aceitação do diagnóstico de morte encefálica. Também é outra coisa que pega. Outra dúvida que as pessoas têm é se o órgão vai para quem precisa, ou seja, é a questão da justiça e da equidade. Uma coisa que eu tava pensando, falei, porque a gente vê hoje tanta coisa ruim, tanta desgraça, né? Tantas pessoas fazendo coisas ruins, inclusive até com órgãos da pessoa, que eu já vi pessoas que vendem o rim, né, por causa de dinheiro. Então você fica pensando, será que realmente vai chegar aonde, né, porque a pessoa não vai estar mais viva. E outra coisa também, eu queria saber assim, se a família, por exemplo, se eu falar que eu não quero ser doador, e minha família, depois que eu morrer, falar, não, ele falou que quer ser doador, vai doar os órgãos. Então eles podem também dizer, e se eu não aceitar? Então, não teria que ter alguma coisa escrita, a minha assinatura? Eu acho que seria uma coisa legal, né? Mas não é assim no Brasil. A doação é consentida, independente do que você falou em vida. Entendeu? Porque de repente eu falo que eu não sou e minha família fala que eu sou doador. E aí? Vai ser doador. Aí? Vai ser doador.
a gente respeita sempre a vontade da família, ou seja, que é quem conhecia melhor você. Então, por isso que a comunicação e a conversa com a família é importante. Outra coisa que você tocou no ponto importante é da comercialização de órgãos, da compra e venda. Não existe comercialização de órgãos no Brasil. Ah, não existe compra e venda de órgãos no Brasil, ponto. É fake e é ilegal. News. É fake news, não existe. É ilegal. Se alguém fizer isso, aqui no Brasil vai ser preso e punido. Nossa. E como você falou, né, doutor, acho que é um processo tão detalhado também ali, né, acompanhado de perto, com essa lista de espera. Realmente, eu acredito que é um processo muito transparente, né? Extremamente transparente. Eu confio muito no Sistema Nacional de Transplantes. Eu trabalho nele e eu confio, e por isso que eu me declaro doador. Olha aí, gente, importante, então, a gente trazer essas informações aqui também. E olha, o Brasil, ele é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas, apesar do grande volume de procedimentos de transplantes realizados no Brasil, a quantidade de pessoas em listas de espera para receber um órgão ainda é muito grande. Então, de que forma mais eficaz, doutor, você acredita que é possível conscientizar a população sobre esse processo de doação e transplante? Acho que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, é conversar para desmistificar essas dúvidas que, como vários brasileiros, o Tiago tem, né? Ou seja, essas dúvidas são divididas. É importante ele trazer também essas dúvidas aqui pra gente. Então, a questão da justiça, da equidade da lista, ou seja, o órgão vai para quem precisa. É importante o conhecimento sobre morte encefálica e o cuidado no diagnóstico que a gente tem. O diagnóstico no Brasil de morte encefálica é extremamente seguro. 2 médicos diferentes precisam examinar o paciente, eles precisam ser capacitados para isso. Existe um exame complementar para você dizer que não tem sangue passando no cérebro, por exemplo. Nossa. Exatamente. Porque eu já vi casos, outra coisa que eu estava lembrando, eu já vi casos de pessoas que deram, o médico deu a morte da pessoa, mas a pessoa depois, ressuscitou, sabe? Isso eu vi, eu também não sei se é fake news. A gente fica pensando, pô, já pensou se passa um tempo, eu não morri e tiraram meus órgãos? Não sei se isso eu tô sendo um pouco leigo aqui, mas é uma coisa que eu também penso, sabe? Por isso que eu tenho será que eu vou doar? Será que eu não vou doar? Eu acredito que a gente acaba ouvindo falar muita coisa, né, doutor? Então... E realmente é super normal, eu acho, trazer essas dúvidas e realmente as pessoas terem essas dúvidas, mas acho que é importante a gente esclarecer também o que é verídico e o que não é, né? Exatamente, eu acho que assim, ninguém ressuscita, né? Só Jesus. Pelo menos é o que eu conheço. Quem acredita... eu sou católico, mas eu não conheço. Eu acho que se houve pessoas que foram diagnosticados de morte encefálica e que, como você fala, voltaram à vida, houve um erro médico grotesco. Ali no diagnóstico, No diagnóstico. E é um erro médico grotesco. Não é para acontecer. E, mais uma vez, o sistema é extremamente bem feito. O diagnóstico de morte encefálica no Brasil... o Conselho Federal de Medicina teve muito cuidado em escrever a resolução que determina os critérios para a gente fazer esse diagnóstico. Não, e a gente... eu não quero dizer assim, eu confio muito nos médicos. O médico estuda muito, né? Para poder... Vocês estudam muito, eu né? agradeço. Mas assim, eu, Edivaldo, que trabalha com doação, a gente cuida muito para que as regras sejam respeitadas. Então, eu só vou considerar que um paciente está morto se a resolução do Conselho Federal de Medicina for respeitada. E aí vem outra coisa, doar órgãos faz bem, ou seja, você falou uma coisa no começo, eu vou voltar para... que parece que as pessoas ressignificam a vida, né? Que se você continuasse vivendo após a morte. E essa é a impressão para a família mesmo. Então existem vários trabalhos que mostram que a doação faz bem para o luto. Por quê? Porque a família se centra em algo positivo após a perda e a morte do seu ente querido. Sim. Eu pensei numa coisa agora, eu lembrei do apresentador, o Augusto, o Gugu Liberato, né? Que doou os órgãos, né? Foi um caso de amor, assim, que a família teve, de doar os órgãos. Achei tão bonita essa iniciativa deles. E eu vi a Aparecida Liberato, acho que é a irmã dele, falou, nossa, o dia que eu der um abraço na pessoa que recebeu o coração, eu vou estar sentindo o meu irmão aqui, né? Eu vou estar... O coração dele vai estar batendo junto comigo ainda, né? Ele foi embora, mas ele está vivo, né? Porque ele está batendo. Eu acho que esse é o amor, né? Que a gente pensa. Por isso que, de repente,
Eu tô pensando aqui em mudar a minha... Olha que bom, hein, doutor? Exatamente, eu acho que é estimular a pensar. Não ou que seja, assim, eu não falo, não sou de jeito nenhum. Foi bom essa conversa que eu queria aprender. Tô aprendendo, aprendi muito hoje aqui. Quero agradecer muito vocês aí por ter tirado essas minhas dúvidas, viu? E olha, a gente vai reforçar aqui, né? Vale reforçar essa informação também importante para quem está nos acompanhando, que em caso de morte, quem autoriza a doação de órgãos são os cônjuges e parentes também. E mesmo que você não tenha declarado em vida que você gostaria de doar seus órgãos, como que é feito esse processo? Só para a gente reafirmar essa informação aqui. Então, doutor, se por exemplo eu não autorizei ele em vida, a gente não teve essa conversa, né, em vida ainda sobre doação de órgãos, mas a família autorizar, está autorizado. Está autorizado, sim. E a gente sempre explora o significado. Quando a gente vai conversar com as famílias e falar sobre doação, a gente costuma dizer, ou seja, é conversar sobre doação. A gente não vai convencer a família, a gente vai conversar. Então a gente primeiro explora o que aquele paciente, ou seja, o falecido, pensava em vida. Se a família não sabe, nunca houve essa conversa, o que eles pensam? Para que eles possam tomar a decisão, e a melhor decisão para eles. Até porque é um direito dizer sim ou dizer não. E a gente respeita. A gente gostaria que todo mundo dissesse sim, mas nós respeitamos o não. Sim, sem dúvida. E olha, vou aproveitar para perguntar para o Thiago aqui. Você acha que tirando essas dúvidas agora, Thiago, a sua família aí, né, em caso de morte, autorizaria a doação de órgãos? E você também já está pensando aí em ser um possível futuro doador? Olha, eu acredito que minha família acho que aceitaria sim e tô pensando, não vou afirmar aqui para vocês agora, mas é uma coisa que eu vou ainda me aprofundar um pouco mais e de repente vou virar doador sim para poder fazer o bem, né? Amar o próximo, né? Então acho que é isso. Olha que bom, pelo menos a gente conseguiu aqui, né? Acho que é importante a presença do Thiago justamente para a gente trazer aí essas dúvidas que eu acredito que não são só suas, mas de grande parte da população também, estando aqui com o especialista o Dr. Leonardo para também tirar todas essas dúvidas junto com a gente. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a presença então do Thiago, nosso convidado, né? Já vou colocar aqui que é o mais novo doador de órgãos do Brasil, hein? Mas vai pensar sobre o assunto, pelo menos. Eu vou pensar, então, certo. Obrigado, viu, pela Imagina, participação Thiago, obrigada. aqui. Obrigado, viu, doutor? Obrigada a você por ter topado participar aqui do nosso videocast. Eu quero agradecer também ao Dr. Leonardo, que nos trouxe informações valiosas sobre a doação de órgãos, como fazer e como deixar de lado também o preconceito e ajudar as pessoas que precisam desse ato de amor. Então, gente, primeiro quero agradecer, doutor, obrigada pela participação. Conto com você nos outros videocasts também, hein? Estarei aqui. Então não perca o próximo episódio, pois a gente vai aprofundar ainda mais o tema da doação de órgãos e como levar o assunto para dentro de casa e da família. Diga sim à doação de órgãos e tecidos e aproveite para conversar com a sua família. Para mais informações, acesse www.gov.br/doação de órgãos e até a próxima.